uma letra aí, viu, pessoal? Então, vou falar sobre método ponto proximal. Na primeira aula eu falei sobre o método de descida em geral, e aí foquei um pouco no método gradiente aqui nesse slide, né? Finalizei aqui falando da convergência do método gradiente. A gente fez dois exemplos no MATLAB, né? Uma função convexa bonitinha aqui, tipo quadrática, né? Que é bem suave, né? E depois fizemos a função de Rosenbrock. E o que a gente vai falar hoje é sobre o método ponto proximal. Então a gente continua com o nosso objetivo, que é resolver um problema de otimização. Então a gente quer resolver o problema de minimizar uma função f, a- sempre aqui que a gente está trabalhando um problema irrestrito, né? Então a gente quer minimizar a função aqui f de x no Rn, né? Onde essa f aqui, ela é uma função do Rnr que tem propriedades adequadas, né? Dependendo do método, ela vai ter algumas propriedades. Aqui eu vou fazer o método ponto proximal. Eu disse que eu ia fazer o método ponto proximal para não diferenciável, né? Mas eu vou fazer a conta para diferenciável, mas aí eu vou explicar como é que, tirando a diferenciabilidade, o que, que muda, certo? Então aqui a gente vai supor, a princípio, que ela é uma função diferenciável e convexa, né? Todo mundo sabe o que é diferenciabilidade, e eu vou falar o que, que é convexa, né? Então a gente vai supor isso. Então o objetivo da gente é achar o mínimo, né? Então, vou só introduzir a notação. O mínimo de uma função, a gente diz que um ponto x barra é mínimo local, quando o f de x barra, isso é menor ou igual que o f de x para todo x numa vizinhança uma determinada vizinhança desse x bar, né? E ele vai ser global, que é a mesma coisa, só global, quando essa desigualdade ocorre. O estranho aqui. Tá, aqui é um V, tá? Aqui, vou só reescrever isso aqui. Isso é para todo x. Vou apagar aqui, vou botar aqui. Isso é para todo x na vizinhança desse x bar, certo? E ele é global quando essa desigualdade ocorre aqui, só que para todo x no espaço onde você está trabalhando, que no nosso caso aqui é o R. Ok? E vou falar dois conceitos que a gente vai usar aqui no método ponto proximal, que a gente vai precisar nas nossas demonstrações, né? Então, o primeiro conceito é esse de mínimo, né? A gente vai denotar assim, né? O mínimo de f de x, né, é justamente esse menor valor que ela pode assumir, que a gente vai chamar de f estrela. Então, é o menor valor da f, isso aqui é óbvio, né? Todo mundo entende o que é isso. Agora, a gente também vai denotar assim, o que, que é o arg, escreva isso aqui, o que, que é o argmin, né? Ou seja, o argmin nada mais é do que o valor x estrela. Então, o mínimo é o valor da função objetivo, o valor f estrela que ela atinge o mínimo. O argmin aqui é justamente o x estrela, tal que o f do x estrela dá esse f estrela aí que é o mínimo. Certo? Um exemplo disso é se você pegar, por exemplo, um exemplo bem óbvio aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 1, por exemplo. Né?
Então, se você olhar o gráfico dessa função, é uma coisa assim, né? Aqui nesse ponto aqui, ó, é o menor valor que a f assume, né? Qualquer pontinho que você pegar x aqui, que é o x, que é o f de x. Qualquer ponto que você pegar aqui, ele vai estar acima desse mínimo. Esse mínimo aqui é justamente no 1, né? Esse pontinho aqui. Então, o mínimo da f aqui, que é o que a gente chama de f estrela, é o 1. O menor valor que a função f assume. Agora, quem é o argmin, né? O argmin é o x, cuja imagem vai dar esse 1. Aqui, no caso, esse argmin aqui da f é o nosso x estrela, que é justamente o zero. Então, no valor x igual a zero, a f de x atinge o mínimo. Então, o argmin é o x que minimiza, que atinge aqui o mínimo f estrela. Então, a gente vai usar essa notação aqui. Vamos lembrar disso. Bom, um outro conceito que a gente vai usar aqui é o conceito de o que é uma função coerciva, né? Então, vamos olhar sempre aqui para o caso irrestrito, né? Uma função ela é coerciva. Vou usar esse conceito aqui. Coercivo. Uma função f é coerciva. Vou pegar aqui a função f de RNR. Ela é coerciva quando você tomar uma sequência aqui de pontos no Rn xk, cuja norma vai para mais infinito. Isso implica que o f de xk vai para mais infinito. Okay? Isso é uma função coerciva, né? Essa função aqui que a gente viu aqui no exemplo passado, x ao quadrado mais 1, ela é uma função coerciva, né? Se você pegar qualquer sequência xk aqui indo para mais ou menos infinito, pega uma sequência indo para mais infinito, o f de xk, ó, fica x ao quadrado mais 1, o f de xk também vai para mais infinito. Então, aqui é um exemplo de função coerciva. E função coerciva tem essa propriedade aqui específica. A ponta do gráfico dela aqui, ó, ela sempre fica assim. O gráfico sempre, a ponta do gráfico aqui sempre vai aqui para cima, né? Já que quando eu tenho o x indo para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito f. Então, o gráfico dela sempre tem uma coisa assim, as pontas aqui para cima. Isso é uma coisa muito boa, porque se eu tiver, por exemplo, uma função contínua, eu sei que essa função coerciva, se ela for contínua, ela tem mínimo, porque como ela é contínua, o gráfico dela não vai dar saltos aqui, ó. E como as pontas delas aqui, ó, vão para cima, ela em algum momento vai fazer isso aqui, ó. Se ela estiver aqui, ela desce, em algum momento ela vai ter que subir. Nem que ela tenha um comportamento estranho aqui no meio, mas em algum momento ela vai ter mínimo, porque ela só não teria mínimo se o gráfico dela viesse para aqui para baixo. Se ela não tivesse mínimo nunca, se ela decrescesse infinitamente aqui. Mas ela não pode decrescer infinitamente aqui, porque ela é coerciva, que nas pontas ela vai para mais infinito, e ela é contínua. Por exemplo, poderia fazer uma coisa assim, né? Vir para cá, mas e aqui vir para cá assim. Mas aí poderia dar problema aqui no interior, aqui no meio, no zero, então esse tipo de coisa não acontece. Então, eu tenho aqui coercividade, é isso daqui. Uma função é coerciva quando o fato de uma sequência em norma ir para mais infinito, o f vai para mais infinito. É importante porque tem esse teorema que diz que funções, teorema de Weierstrass, diz que função contínua, definida num compacto, tem máximo e mínimo, mas se você não tiver a definição da função num compacto, mas se ela for coerciva, continua tendo máximo e mínimo, certo? Então é uma propriedade interessante e útil em otimização, é coercividade. O que mais? É convexidade, né? Uma função f é convexa, né? Novamente aqui eu tenho a função de Rn em R,
a gente diz que essa função aqui ela é convexa, se acontecer o seguinte, se para todo x e y aqui no Rn, e você pegar aqui vou chamar de t aqui para ficar mais fácil. Você pegar um t aqui entre 0 e 1, vale a seguinte desigualdade, né? O f de tx mais 1 menos ty, isso é menor ou igual que t f de x mais 1 menos t f de y. O que é que significa esse tx mais 1 menos ty? Você tem aqui um ponto x, você tem aqui um ponto y. Esse tx mais 1 menos ty, quando o t varia entre 0 e 1, é justamente, ó, quando o t é 1, o t é 1, ó, vai ficar 1 menos 1, 0, então isso aqui 0, e aqui 1 vezes x dá o próprio x, né? E quando o t é 0, aí aqui 0, aqui vai dar 1 menos 0, então isso aqui vai ficar justamente esse segmento de reta aqui ligando o x e o y. Então o que essa desigualdade está dizendo é que, e aqui no caso tf de x mais 1 menos tf de y, é justamente o segmento de reta que liga os pontos f de x e f de y. Então, isso daqui é isso daqui. Isso daqui é isso daqui. Então, o que essa desigualdade está dizendo? Que a imagem desse segmento de reta aqui, e o que é a imagem desse segmento de reta? É o gráfico da função, está abaixo do segmento de reta que liga o ponto f de x a f de y. Então, uma função convexa é uma função que tem esse comportamento aqui. Assim. Vou pegar aqui, por exemplo, uma função na R2, a função convexa vai acontecer isso daqui, né? Então, quando eu pegar o ponto aqui, ponto x aqui, ó, tá aqui o ponto x, tá aqui o ponto y, aí eu vou pegar o segmento de reta, ligando eles dois. É isso daqui. Então, quando eu pego a imagem de todo mundo que está no segmento de reta, é isso daqui, né? Que está aqui no gráfico. É isso daqui. E quando eu digo que isso tem que ser menor ou igual que tf de x mais 1 menos tf de y, é o segmento de reta ligando f de x e f de y. Então, tá aqui o f de x. Tá aqui o f de y. E é esse segmento de reta. Deveria ter feito o gráfico um pouquinho mais inclinado, para isso aqui ficar mais visível. Mas tá aí o segmento de reta ligando f de x e f de y, e o gráfico, a imagem de todo mundo que está entre x e y. Veja que o gráfico está abaixo do segmento de reta, portanto a função é convexa. Certo? E aí tem algumas caracterizações que envolvem função convexa. Várias caracterizações para você dizer se uma função é convexa ou não, sem precisar fazer pela definição. Você tem algumas caracterizações, algumas propriedades. Eu vou colocar aqui específico uma propriedade e é que a gente vai usar, né? E é uma equivalência. Uma função é convexa se somente se vale o seguinte, f de x, f de y, menos o f de x. Isso é maior ou igual aqui. Eu falei lá no início, ó, vou voltar aqui, que a gente estava supondo que a função era diferenciável, né? Então, vamos colocar aqui. Gradiente da f no ponto x, y menos x. Ok? Então, quando a função é convexa, vale essa desigualdade aqui, certo?
E aí, num curso de análise convexa, você vê várias caracterizações, você vê a interpretação geométrica dessas coisas, tem a ver com o ângulo entre, se você pegar aqui três pontos ups, você pega um ponto X, Y, e você pega um outro ponto aqui, Z aqui no meio, e aí você estuda, por exemplo, o ângulo formado por essas retas aqui que ligam o X ao Z, o Z ao Y, o X ao Y. Esses coeficientes angulares aí, eles sempre satisfazem uma certa propriedade, de um é menor que o outro, que é menor que o outro. E aí você tem várias propriedades interessantes para a função ser convexa, né? O fato de a função ser convexa, você ganha muitas coisas. É uma propriedade muito boa ser convexa, você vai ganhar várias propriedades que num curso de análise convexa você vê. Mas, em particular, uma propriedade interessante é essa daqui. Que o que é um ponto crítico de uma função diferenciável? Quando a gente quer achar os pontos críticos, a gente faz o quê? A gente pega o gradiente e iguala a zero, né? Então, onde o gradiente é zero, onde é a solução desse sistema aqui, eu tenho pontos críticos. Ora, mas quando isso daqui acontecer, se a função for convexa, a função é convexa se somente se vale isso daqui. Então, se vale essa desigualdade, olha o que ocorre. No ponto x barra, o que vai acontecer? Vai valer isso daqui, f de y. Isso aqui é verdade, pessoal? É para todo x e y. Ok? Então, o que acontece? Ó? O que vai acontecer aqui é que eu tenho que, quando aqui no caso restrito, eu tenho, se o gradiente for zero, o que vai acontecer aqui, ó, f de y menos o f de x barra, vou aplicar isso daqui. Isso vai ser maior ou igual que aí gradiente no ponto f de x barra, y menos x barra. Só que o gradiente no x barra é zero, dos pontos que o ponto é crítico, x barra é ponto crítico. Então, se isso aqui é zero, esse produto interno aqui vai dar zero. Então, isso está me dizendo que o f de y é maior ou igual que o f de x barra, né? Isso aqui para todo y. Então, o que aqui está me dizendo? Que se a função for convexa, os pontos críticos dela, que são esses aqui, se a função for convexa, os pontos críticos dela são todos pontos de mínimo. Então, função convexa, se você acha os pontos críticos, você já garante que eles são mínimos. Você não precisa se preocupar em fazer essa para saber se é ponto de máximo ou ponto de inflexão. Por essa propriedade da função convexa, você já ganha que os pontos críticos são pontos de mínimo. Então, dentre outras boas propriedades, uma delas é essa. Além disso, função convexa, por exemplo, aqui no Rn, a gente está supondo irrestrito, né? Funções convexas são contínuas, né? Um pouco mais geral, ela vai ser localmente elipses, mas em particular contínuo, que é o que a gente vai precisar aqui. Então, tem propriedades muito boas de função convexa. Ok? Bom, aqui nessa definição, aqui, função convexa, quando essa desigualdade aqui ela é estrita, quando essa desigualdade aqui é estrita, a função ela é chamada de estritamente convexa. Né? Estritamente convexa. Ok? E toda função, obviamente que toda função estritamente convexa, mas nem toda convexa é estritamente convexa. Né? F de x igual a x, por exemplo. Mas uma característica interessante de função estritamente convexa é que esse minimizador que ela vai ter aqui, ela é único, né? A função convexa, todos os pontos críticos dela vão ser pontos de mínimo. A gente acabou de ver aqui. Agora, se a função for estritamente convexa, além dos pontos críticos serem pontos de mínimo, a gente garante que ela só tem um ponto de mínimo, certo? O ponto de mínimo dela é único. Então, propriedade também boa. Antes de começar aqui, a outra propriedade que eu ia falar é a FEG convergência, né? O que é FEG convergência? Conceito de FEG. Uma sequência ser FEG convergente. Então, essa é uma definição importante que a gente vai usar aqui. Então, a definição
Então, suponha que eu tenho um conjunto U aqui, um conjunto U diferente de vazio, aqui, com um subconjunto do Rn não vazio, certo? Então, suponha que eu tenho um conjunto aqui, subconjunto do Rn não vazio. E eu tenho uma sequência xk aqui, uma sequência na RI. Ok? Então, a gente diz que essa sequência xk é FEG convergente. Convergente aqui, ó. FEG convergente. E ela fecha convergente ao conjunto U. Ok? FEG convergente ao U. Se acontece o seguinte. Então, uma sequência, ela fecha convergente a um conjunto, que tem que ser um conjunto não vazio. Então, ela fecha convergente a um conjunto se acontece isso daqui, né? Se a norma do xk mais 1 menos o xk, ou desculpa, xk mais 1 menos um ponto U aqui do conjunto, isso for menor ou igual que o xk menos U, isso aqui para todo k, e o U nesse conjunto U. Ok? Então, isso aqui está me dizendo que uma sequência FED é convergente, você tem um conjunto U aqui, e aí você tem um ponto aqui xk, e aí você tem essa distância aqui, por exemplo, esse conjunto U. Então, o que essa definição está me dizendo é que essa sequência ela tem que sempre, digamos assim, se aproximando cada vez mais desse conjunto. Ela não pode se distanciar. Em um determinado ponto, ela não pode ir ficando mais longe assim desse conjunto U, ok? É isso que essa definição está me dizendo. E é óbvio, lá, do mesmo jeito que lá no método gradiente, o que a gente fez lá no método gradiente? A gente construiu uma sequência que a gente começava com um x0, e aí a gente pegava um próximo ponto x1 que decrescia a função, depois pegava um x2 que decrescia ainda mais, e assim a gente ia construindo uma sequência de pontos que ia sempre decrescendo a função objetiva, e a ideia era que isso aqui convergisse para o ponto de mínimo. A mesma coisa é aqui, só que com a ideia de FEG convergência. Então você quer criar uma sequência de pontos que vá se aproximando cada vez mais do conjunto de solução. Aqui a gente vai usar que esse U aqui é o conjunto de solução do problema, ou seja, todos os minimizadores da F, e o que você quer fazer é criar uma sequência, que a gente vai chamar de método ponto proximal, de tal forma que o próximo passo dessa sequência, ou ela se mantém com a mesma distância, ou ela se aproxima do conjunto de solução. Ok? Essa é a ideia de construir essa sequência do método ponto proximal. E a gente vai usar essa proposição, a gente vai usar essa definição de fecha convergência aí, e a gente vai usar essa proposição aqui. Que eu vou só rapidamente falar a prova delas, porque senão pode demorar, né? A proposição diz o seguinte: suponha que você tem uma sequência xk, que é, vou chamar de FC, tá? FEG convergente a um conjunto U não vazio. FEG convergente a um conjunto U não vazio, ok? Vou tentar escrever o mínimo possível, porque é um pouco ruim escrever aqui. Então, essa proposição me diz duas coisas. A primeira coisa é que o fato de ela ser FEG convergente implica, então, essa sequência xk aqui, ela é limitada. Ok? Primeira coisa que essa proposição me diz. A segunda coisa é a seguinte: se os pontos de acumulação, vou chamar de P aqui, se os pontos de acumulação de xk
pertencem a U, então a gente ganha que essa sequência converge. Aqui, vou escrever assim, peraí. Vou escrever por extenso, mesmo que eu vou precisar do ponto, né? Que o ponto que pertence é o ponto limite. Então, se y é ponto de acumulação de xk, ou seja, esse y, ele é o quê? Esse y, ele é limite de uma subsequência de xk, né? Então, se esse y aí é um ponto de acumulação de xk e o y pertence ao conjunto U, que a sequência FG é convergente, então o fato de ser FG convergente vai garantir que a sequência toda vai convergir para esse y. Ok? Eu vou dar só uma ideia aqui rapidamente da prova. O fato de ser limitada é bem fácil de ver, ó, porque se isso aqui é verdade para todo K, ó, se essa desigualdade é verdade para todo K, vai valer isso daqui, ó. Xk menos U, isso é menor ou igual que o xk mais 1, que é menor que o xk menos 2, até chegar no x0, né? Lembrando que em algoritmos, x0 é um valor que é dado. Então, quando você tem um algoritmo, uma sequência, o x0, ele é um valor que é dado, é fixo, né? Então, isso aqui, ó, é um valor, o ponto U, aqui, ó, é um valor conhecido, ele está aqui, ó, o U pertence ao conjunto U, é um valor conhecido, o x0 é conhecido. Então, se eu chamar isso aqui de um epsilon, o que que eu estou chegando? Eu estou chegando que a norma de xk menos U, isso é menor ou igual que epsilon, e isso é verdade para todo K. Isso é verdade para todo K, ou seja, isso aqui está me dizendo que a sequência xk está contida na bola aqui de centro U e raio epsilon. Portanto, é uma sequência limitada. Além disso, isso aqui, ó, essa propriedade aqui está me dizendo que agora eu não vou olhar mais para a sequência xk, eu vou olhar para essa sequência aqui, uma sequência de números reais. Aqui a sequência é uma sequência do Rn, mas essa sequência aqui, ó, a sequência norma de xk menos u, dado um u e fixa ele, essa sequência aqui, ó, é uma sequência de números reais. E isso daqui, ó, essa desigualdade aqui está me dizendo que essa sequência aqui, ela é uma sequência não crescente, né? Ou ela decresce ou fica constante. Então é uma sequência monótona. E além disso, ela é uma sequência limitada inferiormente aqui, ó, e superiormente, por isso daqui. Mas em particular, ela é uma sequência monótona e limitada. Então, a gente sabe do cálculo que toda sequência monótona limitada é convergente, né? Então, essa sequência aqui, xk menos u, ela vai convergir para um certo valor L. Ok? Bom, se eu tenho uma sequência que eu sei que ela é convergente e y é ponto de acumulação de xk, então o que é que isso está me dizendo? Que essa, ó, e y pertence a u, está aqui dizendo, y pertence a u. Portanto, essa propriedade aqui vai valer para no lugar do u, aqui, ó, vai valer para y. Então, isso aqui é verdade, para y, porque o y pertence a u. Bom, se uma sequência toda é convergente e eu tenho uma subsequência, o fato de y ser ponto de acumulação me diz que existe uma subsequência que converge para y. Se eu sei que a sequência toda converge e eu sei que tem uma subsequência que converge para y, então é porque essa sequência toda também tem que convergir, né? Então aqui, quando você pegar a subsequência aqui, quando você pegar a subsequência aqui, o que vai acontecer? Você vai ter essa subsequência aqui, xkj menos y, essa subsequência aqui vai convergir para zero, porque o xkj converge para y.
Mas essa sequência aqui toda é convergente, e essa daqui converge a zero. Portanto, essa sequência toda aqui, também propriedades lá de sequências, que a gente estuda em cálculo, você me diz que essa sequência aqui toda converge para o mesmo limite da que você tinha, que no caso é zero. Ora, mas se isso aqui converge a zero, isso quer dizer que a xk converge para y, ok? Então, a prova bem simples disso, só exercício de sequência, a gente prova. Então, o que a gente sabe agora? Que se vale essa propriedade aqui, ó, que a gente chama de FEG convergência, se vale essa propriedade aqui, essa definição aqui, FEG convergência, se isso acontecer, eu sempre ganho que a sequência é limitada. E além disso, como ela é limitada, ela tem ponto de acumulação. Se um desses pontos de acumulação dela pertencer ao conjunto que ela é convergente, então a sequência toda tem que convergir para esse ponto y, que pertence ao que é ponto de acumulação e pertence ao conjunto. Bom, vamos ter isso em mente, que é uma propriedade que a gente vai usar. E agora vamos definir propriamente dito o método ponto proximal. Bom, o que é o método ponto proximal? O método ponto proximal, que eu vou chamar de MPP, né? Método ponto proximal. O método ponto proximal diz assim: você começa com o primeiro passo aqui, passo 1 do método. Você escolhe um ponto x0, como todo método, você começa em algum valor. E aqui no método ponto proximal, assim como no método de descida, o x0 ele é aleatório. Então você começa num ponto x0 qualquer, e aqui no método ponto proximal você vai precisar de uma sequência de pontos que a gente vai, uma sequência auxiliar de pontos, que a gente vai chamar de lambda k. Ok? Então a gente vai precisar dessa sequência de pontos lambda k. Então, vou considerar aqui lambda k Então, para chamar de outra letra, porque o lambda está difícil. Aqui uma sequência de números reais, né? Números reais positivos. Ok? E aí eu vou supor que essa sequência lambda k ela tem essa propriedade aqui. Eu já disse que é uma sequência de números reais positivos, portanto os lambda k são positivos. Mas eu vou supor que esse lambda k ele não cresce indefinidamente. Então, eu vou supor que ele é limitado aqui inferiormente por um lambda bar. Isso aqui para todo k. Então, quando você for pegar no algoritmo, você vai começar no ponto x0 qualquer. Você começa no ponto x0 qualquer, depois você escolhe essa sequência que você pode escolher do jeito que você quiser. Ela só tem essa restrição, que ela tem que ser de números positivos e ela tem que ser limitada superiormente, não pode explodir. E o passo 2 do algoritmo é assim. Passo 2 é o passo iterativo, né? Então, suponha que você já tem o xk, dado o xk aqui, no Rn, você vai definir o xk mais 1 da seguinte forma. O seu xk mais 1, próximo passo, ele é justamente aquele argmin lá que a gente falou no início. Ou seja, o que é o argmin? É o ponto x que atinge o mínimo da função. Agora aqui ele é o argmin da função f de x, que é a função que a gente está querendo minimizar. Lembrando que a gente quer resolver esse problema aqui. Ó. A gente quer resolver esse problema aqui. Ó. Minimizar a função f de x. Então, você vai pegar o argmin da f, só que ao invés de você minimizar a f, que é o que a gente quer, nosso objetivo é achar o mínimo da f. Então, ao invés de minimizar a f, eu minimizo isso daqui. Ó. F mais lambda k sobre 2, norma de x menos xk ao quadrado. Então, você acha o mínimo disso aí no Rn todo.
o critério de parada, o 3 é se o xk mais 1 for igual ao xk, aí separa. Se o xk mais 1 for igual ao xk, aí separa. Aí, caso contrário, se não for, se o xk mais 1 for diferente de xk, você faz o k igual a k mais 1 e volta para o passo 2. Certo? Então, esse é o critério de parada. Então, o que é que o método ponto proximal no fundo faz? O método ponto proximal no fundo faz o seguinte. Aqui, ó, eu estou supondo que essa f aqui é uma função. Aqui, a princípio, eu estou supondo que ela é diferenciável. Okay? Mas aqui eu estou supondo que ela é uma função. Depois a gente vai tirar essa hipótese. A gente está supondo que ela é diferenciável e a gente está supondo que ela é convexa. Okay? Então, essa função aqui, ó, função quadrática, norma de x ao quadrado, essa função aqui, a gente sabe que eu falei lá no início, ela é uma função estritamente convexa. Ok? É uma função estritamente convexa. Bom, a gente sabe de análise convexa, quando a gente estuda análise convexa, propriedade de funções convexas, que a soma de uma função convexa com uma função estritamente convexa, isso vai dar uma função estritamente convexa. É fácil de ver. Porque lá em função convexa, você tem essa combinação, a imagem da combinação convexa aqui, ó, é menor ou igual. Quando você somar com outra função que é estritamente convexa, vai ficar estritamente menor. Então, quando você pegar a soma das duas funções, quem vai mandar é o sinal do estritamente menor aqui. Ó. Então, é fácil de provar pela definição mesmo, ou por qualquer equivalência, que a soma de uma convexa com estritamente convexa dá estritamente convexa. Então, o que é que isso significa? Que essa função aqui, ó, estritamente convexa, essa soma toda aqui é estritamente convexa. Que nós vamos ver agora, o teorema que a gente vai provar, é o seguinte teorema. O teorema diz o seguinte. Se eu tenho f, vou escrever o teorema aqui. Suponho que eu tenho uma função f, nas nossas hipóteses aqui, né? F do Rn em R, quero fazer irrestrito, nas nossas hipóteses. Então, é uma função convexa e diferenciável, né? Ok? Então, suponha que essa função é uma função convexa e diferenciável. Aí, suponha que é a nossa hipótese que a gente vai fazer agora. Suponha que o conjunto dos minimizadores aqui, U, seja não vazio. Ok? Então, quem é esse conjunto U aqui? Esse conjunto U aqui é o conjunto dos minimizadores de F. Então, é a solução do nosso problema. A gente quer resolver esse problema aqui, ó. Minimizar F de X com X no Rn. No Rn. E o conjunto solução disso aqui, conjunto solução desse problema, eu vou chamar de U. E aí aqui a gente vai supor que esse conjunto U é não vazio, porque a gente quer resolver um problema que tem solução, né? Então, a gente vai supor que o conjunto de solução do problema que a gente quer resolver é não vazio. Então, o que a gente tem é assim. Então, suponha que xk aqui agora é a sequência gerada por método ponto proximal. Então, a gente tem que, então, xk vai convergir para um ponto x estrela. E esse ponto x estrela aqui vai pertencer ao... Ou seja, se eu tenho uma função convexa e diferenciável, e se o conjunto de solução do problema que eu quero resolver de minimizar é não vazio, então a sequência gerada pelo método proximal converge para um ponto que está nesse conjunto de solução. Ou seja, a sequência do método proximal acha o mínimo da função f.
Ok? Então, a gente vai provar isso. Primeiro, a gente vai provar o seguinte. Primeira coisa que a gente vai provar que o método proximal, que em geral é uma coisa que você faz sempre quando você vai definir um método, a gente vai mostrar que ele está bem definido, né? O que é que significa estar bem definido? Estar bem definido significa que se você tem o xk, você consegue encontrar o xk mais um. Porque pode ser que você defina o seu método de tal forma que, dado o xk, você não consiga achar o xk mais um. Portanto, esse método não vai estar bem definido. Ele não vai conseguir avançar. Vai chegar um momento que você vai dar um xk, a máquina não vai conseguir achar o próximo, porque você definiu uma coisa que não estava bem definida. Não tem como encontrar o próximo. Então, a gente vai provar que ele está bem definido. Então, a prova que ele está bem definido, e antes de fazer essa prova, eu vou falar aqui para vocês o que o método proximal faz, né? Ó, eu queria achar o mínimo da função f. E o que eu fiz? Eu transformei o problema de achar o mínimo da função f em uma sequência de outros problemas. Ó, ao invés de minimizar a f toda, a f sozinha, agora eu vou, em cada iterada xk, para cada iterada k, eu vou minimizar essa função aqui, ó, essa soma, que eu vou chamar essa soma aqui, ó, essa função todinha aqui, vou chamar ela de fk de x. Então, ó, essa daqui é a função objetivo, essa função aqui, ó, que está somando a função objetivo, a gente chama isso daqui de regularização. Certo? O que a gente está fazendo? A gente está regularizando a função f. O que é que isso significa? A gente está acrescentando um termo que gera boas propriedades. Então, como é que eu resolvo esse problema f de x? É gradiente de f igual a zero. Esse sistema aqui, ele pode ser bem complicado de resolver, dependendo dessa função f. Então, a ideia de regularização é transformar esse sistema aqui em um outro sistema, que eu suponho que a regularização seja uma função g de x. Ou seja, você pegou a f e somou uma g de x a ela. Então, agora, ao invés de resolver o problema, gradiente da f de x, você resolve esse problema. Aí você pode pensar assim, pô, ficou mais difícil, porque acrescentou mais um termo, né? Mas o que na prática acontece é que, dependendo da g que você põe, esse problema aqui, regularizado, que a gente chama, ele fica ligeiramente mais simples de resolver, e esse simples tem algum significado, do que esse problema geral. Então, ó, por exemplo, aqui o que você olha? Essa função f, eu não sei se ela é coerciva. Vamos lembrar o que é coerciva aqui. Ó. Coerciva é aquela função que acontece aqui. Ó. Ela vai aqui para cima, e ela sendo coerciva e sendo contínua, aqui eu garanto que ela tem solução, tem mínimo. Essa função f eu não sei se ela é coerciva. Mas nós vamos ver agora, vamos provar agora, que essa regularizada aqui, fk, ou seja, a soma dessas duas, vai ser coerciva. Ó, já ganhamos uma propriedade na fk que a f não necessariamente tinha. Além disso, ó, como a f é convexa e a norma de x ao quadrado é estritamente convexa, a soma é estritamente convexa. Então a f pode ter vários minimizadores. Agora essa fk aqui, ó, ela tem só um minimizador, porque ela é estritamente convexa. Tá aí mais uma propriedade que a fk ganhou que eu não sabia se a f tinha. Então, quando a gente regulariza, a gente tem uma nova função que a gente quer minimizar, que é essa fk, e ela tem várias propriedades boas que eu não sei necessariamente se a função original que eu quero minimizar tem. Então, eu transformo meu problema de minimizar a função em uma sequência de vários outros problemas de minimização. Só que esses outros problemas vão ser mais simples de resolver do que o problema original. E no final, como o teorema mostra, essa sequência de mínimos, esses xk's aqui, ó, todos são mínimos dessa função fk. Essa sequência de mínimos converge para o mínimo da função que eu tinha anteriormente. Então essa é a ideia do método proximal. A gente vai provar que essa sequência está bem definida, né? A sequência do método proximal está bem definida. Ou seja, dado xk, a gente vai provar que é possível
encontrar o xk mais 1. Como o xk mais 1 é o ponto que minimiza a FK, o que a gente precisa mostrar agora? Basta a gente mostrar que o f de x, vou chamar de fk de x, como a gente chamou ali. Basta mostrar que essa função fk de x igual a f de x mais lambda k sobre 2 norma de x menos xk ao quadrado. Basta a gente mostrar que essa função aqui tem mínimo. Por quê? Se ela não tivesse mínimo, como eu estou dizendo que o xk mais 1 é o ponto que minimiza essa função, se ela não tiver mínimo, não vai ter como pegar o xk mais 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que essa função fk, de fato, ela vai ter mínimo. Ok? E aí vai estar bem definido o nosso algoritmo. Então, vamos lá. Ó, o que a gente sabe? A gente sabe que o nosso conjunto de minimizadores aqui, U, ele é diferente de vazio. Se ele é diferente de vazio, significa que eu tenho uma coisa assim, né? Ou seja, a função vai ser limitada inferiormente, porque nesse ponto de mínimo aqui, todo mundo é maior do que esse ponto de mínimo, que vai ter algum ponto de mínimo aqui, porque o conjunto é não vazio, conjunto de solução, então a função vai ser limitada inferiormente. Então, ó, o que a gente vai observar? A nossa FK lá, quem é a FK de x? A FK de x é a f de x mais o lambda k sobre 2 norma de x menos xk ao quadrado. Então, ó, observe que essa função aqui, ela é, por exemplo, ela tem, ela é várias coisas, né? Ela é, por exemplo, ela é contínua. Por quê? Ó? A f, não provei isso, mas não dá para provar isso em uma aula, mas eu comentei que toda função, aqui função do Rn em R, né? Função convexa, ela vai ser contínua. Então, essa função aqui é contínua e a gente sabe que a norma de x ao quadrado é contínua. Então, soma de função contínua é contínua, então a FK ela é contínua. A gente sabe que a f é convexa, e eu dei como exemplo uma função estritamente convexa, essa norma de x ao quadrado, é estritamente convexa. E é fácil de verificar que a soma de uma convexa com uma estritamente convexa é estritamente convexa. Além disso, essa função, ó, o que acontece? Eu vou pegar aqui uma sequência, vou chamar de xk, não para não confundir com a sequência do método ponto-transformar, mas eu vou pegar uma sequência yk que vai para mais infinito. O que acontece com o f de yk? Ó, o f de yk, isso aqui é uma sequência limitada. Isso aqui é uma sequência limitada. Não vai fazer muita diferença aqui quando essa coisa for para mais infinito. Então, quando eu colocar aqui no lugar do x aqui, ó, yk, e no lugar do x aqui, yk, o que vai acontecer? Ó? Yk ao quadrado, se yk vai para mais infinito, yk ao quadrado, isso aqui também vai para mais infinito. Qual seria a possibilidade de fk de x não ir para mais infinito? Se a f em yk fosse para menos infinito, de tal forma que compensasse isso daqui que vai para mais infinito. Mas ó, isso daqui, a gente viu, ó, é limitado inferiormente a f. É limitado inferiormente por f estrela. Então isso aqui não passa aqui para baixo de f estrela. Então isso aqui não tem como ir para menos infinito. Então, como isso daqui vai para mais infinito e isso daqui é limitado inferiormente, isso daqui tem que ir para mais infinito. Portanto, além disso, essa FK ela é coerciva. Aí tem um teorema que diz que função que é contínua e coerciva, ela tem mínimo, e o fato dela ser estritamente convexa, toda função estritamente convexa, o mínimo é único. Então, essas três propriedades juntas implicam que FK
de x tem único minimizador. Tem um único mínimo. E esse único mínimo foi justamente o que a gente definiu aqui como sendo xk mais 1. Portanto, o primeiro passo, a função está bem definida. O método está bem definido. A gente já provou que se você tem o xk, sempre é possível encontrar o xk mais 1. Bom, agora o que a gente vai provar é a FEG convergência da sequência. Ok? Eu vou mostrar que essa sequência xk aqui, gerada pelo método proximal, ela é FEG convergente ao conjunto U, que é o conjunto solução do problema. Mas antes, vamos ver o seguinte. Ó, vamos ver o que é que diz o método proximal. O método proximal diz o seguinte. A definição do método é a seguinte, né? Xk mais 1, ele é o argmin de f de x mais lambda k sobre 2 norma de x menos xk ao quadrado. Essa daqui é a definição do método. Aqui com x no Rn. Ó, se esse ponto aqui ele é o argmin de uma função, vou colocar aqui entre parênteses, né? O que a gente sabe? Se um ponto é mínimo de uma função, a gente sabe que x barra ele é mínimo de uma função, vou chamar aqui de g de x. Então, isso me diz que o gradiente da g, função diferenciável em x barra, isso vale zero. Que a gente sabe, todo mundo sabe isso daqui do cálculo. Bom, e aqui eu estou dizendo que o xk mais 1, ele é mínimo dessa função aqui toda. Então, quando eu derivar essa função aqui todinha e aplicar no xk mais 1, isso tem que dar zero. Então, eu vou derivar isso daqui. Então, aqui a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu tenho aqui o gradiente da f aplicado no ponto que é o mínimo. Xk mais 1 mais... Aqui vai dar... Esse 2 aqui cancela com esse 2 aqui, vai ficar só lambda k aplicado no xk mais 1. Então, vai ficar xk mais 1 menos o xk, que é constante. Então, xk mais 1 menos xk. Então, isso daqui é igual a zero. Então, esse gradiente é igual a zero. Então, eu vou só reescrever. Isso aqui me diz que menos lambda k xk mais 1 menos xk, isso aqui é igual ao gradiente da função f no ponto xk mais 1. Ok? Essa daqui é uma propriedade do xk mais 1. Eu só reescrevi, né? Quando eu digo que o xk mais 1 é o argmin disso, no fundo eu estou dizendo que o xk mais 1 satisfaz isso. Ou seja, o xk está dado, o lambda k está dado, então quem é o xk mais 1? É um ponto que satisfaz essa igualdade aqui. Certo? Solução desse sistema aqui. Então vamos guardar essa informação aí. E a gente vai provar agora que a sequência XKFG é convergente ao conjunto de solução do nosso problema. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, a norma de XK. Então primeiro eu vou pegar aqui um ponto. Como eu sei que o conjunto U, que é a solução do meu problema, ele é não vazio, eu vou pegar um ponto X aqui, estrela, pertencente a U. Ele é não vazio, vai ter alguém lá. Eu vou pegar esse X estrela lá. Então eu vou fazer essa continha aqui, ó. Quem é X? Vou pegar aqui X. Não vou pegar X estrela, porque na hora de digitar aqui pode parecer um XK. Vou pegar X barra, que não tem perigo de aparecer. Então, vou fazer essa conta aqui. XK menos X barra ao quadrado. Então, aqui na hora de fazer essa conta, você poderia aplicar direto a regra do paralelogramo, mas eu vou fazer assim. Vou fazer
Vou somar e subtrair o xk mais 1, certo? Então, isso aqui não altera. Observe que isso aqui não vai alterar minha continha. Ok? E aí, aqui, você vai fazer o quê? Você vai usar a definição de norma ao quadrado é o produto interno. Então, aí vai ficar o produto interno desse camarada com ele mesmo. Ou você pode olhar isso daqui como um ponto, chamar isso aqui de A, isso aqui de B e aplicar a regra do paralelogramo, né? Mas se você não tiver regra do paralelogramo decorado, você faz o quê? Você faz a definição de produto interno. É o produto interno de... Vai ficar assim, produto interno de A mais B, um A mais B. Definição de norma ao quadrado, né? E aí quando você quebrar aqui, né, esses produtos internos vai ficar o produto interno de A com o próprio A, que dá a norma ao quadrado de A. Aí vai ficar o produto interno de A com B e depois o produto interno de B com o A, né? Isso é simétrico, isso vai dar duas vezes o produto interno de A com B, né? E depois o produto interno de B com B, isso, o produto interno de B com B vai dar a norma de B ao quadrado. Ok? Então, isso aí nada mais é do que a norma do A, que é xk menos o xk mais 1, ao quadrado, mais duas vezes xk menos o xk mais 1, interno com o B, que é xk mais 1 menos o x barra, mais a norma do B, que é o xk mais 1 menos o x barra. Ok? Bom, agora a gente vai usar isso daqui, né? Que é a igualdade aqui que a gente obteve, né? Que é essa daqui. Então, como que ela apareceu aqui? Ela apareceu xk menos xk mais 1, né? Então, a gente pode colocar assim, né? Vou colocar aqui para ficar devagarzinho. Vou ficar assim. Isso aqui implica que aqui eu vou ter assim, é a norma do xk menos o x barra ao quadrado, que era o que estava aqui, ó, deu igual a isso daqui. Então, eu vou trazer esse aqui e esse aqui para o outro lado. Então, vai ficar menos a norma do xk menos o xk mais 1, xk mais 1 ao quadrado, menos a outra lá, que é a norma do xk mais 1 menos o x barra ao quadrado. Isso aqui é igual ao que sobrou ali do produto interno. Duas vezes o produto interno de xk menos xk mais 1 interno com xk mais 1 menos x barra. Ok? Agora eu vou olhar para esse produto interno aqui. Só para esse produto interno aqui. Então, ó, o que a gente sabe aqui? Ó? A gente sabe isso daqui, né? Que esse sinal de menos que está aqui, ó, eu posso colocar ele aqui dentro, né? E só trocar a posição, vai ficar xk menos o xk mais 1. Então, a gente sabe que xk menos o xk mais 1, isso é igual a 1 sobre lambda k daqui, ó. Só passei esse lambda k para cá, vou passar ele para cá dividindo, ó. Vou passar esse lambda k dividindo aqui. E esse menos que ficar aqui, ó, eu vou só trocar a posição aqui. Menos isso daqui dá xk menos xk mais 1. Então, vai ficar isso aqui, né? 1 sobre gradiente da f em xk mais 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do xk mais 1 menos o xk, eu vou colocar isso daqui que está aqui. Então, isso daqui vai dar igual
a 2 sobre o lambda k, e aqui vai ficar o gradiente da f em xk mais 1, interno com o xk mais 1 menos o x bar. Ok? Só usei isso daqui. Usei essa igualdade. Agora eu vou usar essa que eu escrevi aqui antes, ó, essa propriedade de função convexa, que é essa daqui. Ó. Quando uma função é convexa, vale isso daqui. Ó. Ok? Se é convexa, essencialmente se vale isso daqui. Então, eu vou reescrever ela lá. Vou usar essa propriedade aqui. Que o f de y, isso aqui vai para todo x e para todo y, menos o f de x, isso é maior ou igual que o produto interno do gradiente da f no ponto x interno com y menos x. Então, eu vou usar agora essa desigualdade aqui nesse produto interno. Vou usar aqui. Então, observe que aqui, ó, esse ponto que está aqui no gradiente é o xk mais 1. Então, aqui nessa desigualdade, eu vou fazer o x daqui dessa desigualdade como sendo o xk mais 1 lá na minha desigualdade. E o y, que está aqui, ó, y menos x, aqui eu posso fazer assim, né? Posso fazer assim. Isso aqui é igual a menos 2 sobre... Não sei se eu faço aqui, eu vou fazer direto aqui. Vou fazer aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui. Isso aqui eu vou multiplicar por menos 1 aqui, ó. Quando eu multiplicar por menos 1, essa desigualdade aqui vai ficar como? Vai ficar o f de x menos o f de y, multiplicando por menos 1 a desigualdade. Vai ficar menor ou igual. Quando eu multiplicar por menos 1, vai aparecer um sinal aqui de menos nesse produto interno. Esse menos aqui eu vou colocar aqui. Aí vai ficar como? Vai ficar menos isso daqui é justamente... Ops. Menos isso aqui é justamente x menos y. Ok? Então, vale isso. Aqui, ó, aqui o meu x que está aqui é o xk mais 1. Lá. Está aqui o xk mais 1. E aqui vai ficar o x, que é o xk mais 1, menos o x bar. E aqui é x menos y. Então, isso significa que o meu y é o x bar. Ok? Então, esse produto interno aqui, ele é maior ou igual tá aqui. O produto interno é maior ou igual que o f de x menos o f de y. Só que quem é o x? É o xk mais 1. E o y é o x bar. Ok? Ó, a gente sabe que o x barra tá aqui, ó. Vou colocar aqui de vermelho. O x barra, ele pertence a U, que é o conjunto dos pontos de mínimos. Portanto, o f de x barra, ele é menor ou igual que o f de x para todo x. Em particular, ele é menor que o xk mais 1, né? Aqui para todo x. Então, isso quer dizer, isso implica que o f de x menos o f de x barra, passando esse camarada aqui para o outro lado, isso é maior ou igual que zero. Isso é maior ou igual que zero para todo x. Ora, se isso aqui é maior ou igual que zero para todo x, eu vou fazer o x igual a k mais 1. E eu vou chegar que isso daqui é maior ou igual que zero. Então, eu cheguei, a conclusão foi que essa coisa aqui toda é maior ou igual que zero. Então, isso aqui tudo sendo maior ou igual que zero, eu vou passar só esse termo aqui para o lado de lá. E aí eu vou chegar à seguinte conclusão. Vou chegar aqui à norma do xk mais 1 menos o xk ao quadrado. Passando para o lado de cá, ele vai ficar menor ou igual que os outros dois que sobraram. Que é a norma do xk menos o x barra ao quadrado menos esse daqui, que sobrou, xk mais 1. Norma do xk mais 1
menos o x bar ao quadrado. Ó, o que eu fiz? Ó? Quando você passar isso aqui para o lado de lá, ó, vai ficar o xk menos o x bar, ó, xk menos o x bar, tá aqui, xk menos x bar, menos o x, menos esse aqui, quando passar para cá, ó, menos, tá aqui, e menos o outro. Então, eu só reescrevi passando para o lado de cá. Então, eu tenho essa desigualdade aí. Só que a norma aqui, ó, ao quadrado, obviamente isso aqui é maior ou igual que zero. Então, o que eu cheguei? Que isso daqui tudo, ó, que está do lado de cá, é maior ou igual que zero. Então, eu vou passar esse aqui para o lado de lá. Quando eu passar para o lado de lá, eu vou chegar aqui a norma do xk mais 1 menos o x bar ao quadrado. Isso é menor ou igual que o que ficou lá, que é a norma do xk menos o x bar ao quadrado. Se isso aqui vale ao quadrado, isso aqui também vai valer sem o quadrado. Então, eu posso tirar esse quadrado daqui, que isso não tem problema. Isso aqui é verdade para todo k. E essa conta que eu fiz aqui, eu fiz para um x barra pertencente a u aleatório, qualquer. Então, nós chegamos justamente nessa conclusão aqui, ó, dessa definição. Ó, que xk mais 1 menos u é menor ou igual que xk menos u para todo k e para todo u. Tá aqui, ó. Xk mais 1 menos o x barra é menor ou igual que xk menos o x barra para todo k, e o x barra que eu peguei lá em u era aleatório, então isso também vai ser para todo x barra que está em u. Portanto, nós chegamos à conclusão que a sequência xk é Fegger convergente ao conjunto U, que é o conjunto dos minimizadores. Então, nós chegamos à conclusão que ela é Fegger convergente ao conjunto U. Aí, aquela proposição lá, ó, que eu fiz, de Fegger convergência, me diz o quê? Que a sequência xk é limitada. Então, se a sequência xk é limitada, eu ganho que ela tem ponto de acumulação. Eu não quero provar que a sequência converge para um ponto que é só que está em U. Então, por esse segundo item da proposição, basta eu provar que o ponto de acumulação da sequência pertence ao conjunto U. Então, basta eu provar que o ponto de acumulação agora pertence ao conjunto U, e aí eu vou ganhar que a sequência toda converge. Então, vamos lá. Pela proposição, a gente sabe que essa sequência Fegger convergente aqui, xk é limitada. Então, se ela Fegger convergente, eu ganho pela proposição que xk é limitada. Bom, se essa sequência é limitada, eu vou pegar aqui xkj, uma subsequência dela, como ela é limitada, ela vai ter uma subsequência que converge para um ponto x aqui, chamado x bar. Certo? Por enquanto eu não sei aonde esse x barra pertence. Mas eu sei que, como ela é limitada, ela tem uma subsequência que converge. Bom, mas vamos lá. Vamos olhar para essa desigualdade aqui que a gente obteve. Ó. Essa desigualdade aqui que a gente obteve. Essa daqui. Ó. Vou escrever essa desigualdade ali aqui. Então, a gente já obteve essa desigualdade aqui, vou colocar ela aqui. A gente já sabe que a norma do xk mais 1 menos o xk ao quadrado, a gente sabe que isso é menor ou igual que a norma do xk menos... Aqui eu vou até fazer assim para não confundir, porque como aqui está x barra aqui também, eu vou botar x barra aqui não, tá? Porque pode confundir com x barra que eu vou fazer aqui. Porque essa continha que eu fiz aqui, ó, essa conta que eu fiz aqui são só para os x barras que estão em U. Esse limite dessa subsequência eu ainda não sei se está em U, né? Então, não vou botar x barra aqui. Vou chamar isso aqui de x estrela mesmo. Vou esforçar para a estrela não ficar parecido com K. Então, mas a gente já sabe lá daquela desigualdade que isso aqui é verdade. Xk menos a norma do xk mais 1 menos o
x bar. Ok? Bom, o que eu sei daqui, né? O que eu sei daqui? A gente viu lá na FEG Convergência, ó, quando eu estava fazendo a prova, a gente viu aqui, ó, que essa sequência aqui, ó, xk menos qualquer ponto que está no conjunto U, essa sequência aqui é convergente. Ó. Essa sequência aqui em norma de xk menos qualquer ponto que está, esse y aqui era o y que estava em U. Certo? Então, qualquer ponto que você pegar aqui, essa sequência é convergente. Xk menos alguém que está em U, essa sequência aqui, norma, é convergente. Por quê? Porque ela decresce e, em particular, ela é maior ou igual que zero. Então, eu tenho uma sequência não crescente, vou chamar aqui de decrescente para ficar mais fácil, que é limitada inferiormente. Portanto, essa sequência é convergente. Então, ó, do lado de cá, essa sequência aqui, ó, quando eu tomar o limite aqui com k indo para zero, ou desculpa, com k indo para mais infinito, tomo o limite aqui com k indo para mais infinito, essa sequência aqui é convergente. A sequência, a gente viu lá que a sequência norma de xk menos qualquer ponto que está em U, isso daqui é convergente. Particular quadrado também. Então, isso daqui vai convergir para o mesmo limite, L, que eu não sei quem é. Isso aqui vai convergir para o mesmo limite L. E o que está me dizendo aqui é que quando eu tomar o limite, isso aqui é maior ou igual que zero. Então, o limite disso daqui, ó, xk mais 1 menos xk, isso daqui é maior ou igual que zero, e no limite, isso aqui é menor ou igual que zero, vai ficar L menos zero. Portanto, isso daqui vai convergir para zero. Então, o que eu sei, por enquanto, é que a norma de xk mais 1 menos xk, se em quadrado vai a zero, sem quadrado também vai a zero. Quando o k vai para mais infinito. Isso aqui me diz uma coisa. Me diz que a sequência, quando eu olhar a subsequência agora, como a sequência é limitada, essa subsequência aqui, xkj, ela converge para x estrela. Mas o que é que isso aqui está me dizendo? Que xk mais 1 está sempre muito perto de xk, no limite, porque isso aqui vai a zero. Então, se isso daqui converge para x estrela, essa subsequência aqui, xkj mais 1, também vai convergir para x estrela, porque isso daqui vai a zero. Como é que prova isso? Muito simples. É só pego xkj mais 1 menos x estrela e aplicar a desigualdade triangular, somando e subtraindo xk. Quando você somar e subtrair o xk, isso aqui vai ficar xkj mais 1 menos o xkj, desigualdade triangular, mais o xkj, e o que sobrou que é o x estrela. Então, como isso aqui é maior ou igual que zero, quando você tomar o limite aqui, ó, isso daqui vai a zero, porque eu provei aqui que a iterada consecutiva vai a zero, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero porque o xkj converge para x estrela. Portanto, se o xkj converge para x estrela, o xkj mais 1 também vai convergir para x estrela. Então, vamos voltar aqui para essa igualdade aqui, ó, que é essa caracterização aqui. Ó. Essa caracterização aqui, tanto faz qualquer uma das duas. Vou olhar para essa caracterização aqui. Ó. Aqui de verde. Então, vou escrever ela lá. Então, o que é que está dizendo aquela caracterização lá? Que o gradiente da f em xk mais 1, aqui eu vou colocar xkj mais 1, mais o lambda k, aqui j, eu estou olhando para a subsequência. Por que eu estou olhando para a subsequência? Porque eu quero saber aonde está o limite da subsequência, se isso pertence a quem. Isso aqui, ó, lá era xk mais 1 menos xk. Então, xkj mais 1 menos o xkj, isso daqui estava dando zero. Então, eu vou fazer o j tender a mais infinito, porque eu quero saber aonde está o limite da xkj. Então, como a gente está supondo aqui continuamente diferenciável lá, ou seja, a gente está supondo diferenciável a f com gradiente contínuo, continuamente diferenciável. Então, quando você tomar o limite, ó, o limite do xkj mais 1 é quem? X estrela. Então, eu vou ficar com o gradiente do x estrela. Gradiente do x estrela
Mas aqui é uma sequência limitada, porque é maior que zero e menor que lambda barra. Por isso que era importante ser limitada superiormente lá, para não ir para mais infinito. E a gente acabou de ver ó, que isso daqui vai a zero. Portanto, isso aqui tudo, quando eu tomar o limite, uma aqui vai a zero vezes uma limitada, isso daqui vai a zero. Então, eu vou chegar que esse limite aqui, quando eu tomar o limite, isso aqui é igual a zero. Então, eu cheguei que o gradiente da f no ponto x estrela é zero. Só que a f é convexa. Então, o que a gente viu aqui de função convexa? Quando eu voltei aqui, ó. Toda vez que a função for convexa, ó, quando o gradiente for zero, o ponto é mínimo. Portanto, nós chegamos aqui que o gradiente da f em x estrela é zero. Como a f é convexa, isso implica que esse x estrela aqui ele é um mínimo. Quem é o conjunto dos minimizadores que a gente está chamando aqui? É o conjunto U. Então, eu cheguei à conclusão que o ponto x estrela pertence a U. Então, o que eu fiz? Eu peguei um ponto de acumulação da sequência e cheguei à conclusão que ele pertence a U. E quem é U? U é o conjunto que a sequência é Fedja convergente. Então, essa proposição aqui ó, vai dizer o quê? Se y é um ponto de acumulação da sequência e o y está em U, então a sequência toda converge para y. Aqui o nosso y é o x estrela. A gente pegou um ponto de acumulação, tá aqui, e chegamos à conclusão que ele está no conjunto de solução. Portanto, por aquela proposição, a sequência toda do método ponto proximal xk vai convergir para esse ponto x estrela aí, que é um ponto que pertence ao conjunto U, que é o conjunto dos minimizadores da função f. Portanto, a gente provou que o método ponto proximal está bem definido e a gente provou que ele sempre converge para o mínimo da função. Agora a gente fez para o caso diferenciável. Eu não vou fazer o caso não diferenciável, mas a única coisa que vai mudar é que aonde tem aqui gradiente em função diferenciável, você vai substituir, que vai ter propriedades similares, por um conceito chamado subdiferencial. Subdiferencial. Subdiferencial de uma função f. A gente denota por esse símbolo aqui. Subdiferencial de f no ponto x. Quem é o subdiferencial da f no ponto x? É um conjunto, ou seja, são todos os vetores v que estão no Rn, tais que f de y é maior ou igual que o f de x mais v interno com y menos x para todo y. Ok? Isso aqui é o subdiferencial. Com o que o subdiferencial parece? A gente viu antes aqui que f é convexa. Quando a função é diferenciável, a gente viu que f é convexa se somente se valia isso daqui, ó. F de y maior ou igual que o f de x mais o gradiente da f no ponto x, quando ela é diferenciável, y menos x para todo y. Ó, qual é a diferença aqui ó, da definição? Aqui, quando f é convexa, diferenciável. Ó, aqui, olha para a desigualdade, é a mesma coisa. F de y, f de x, aqui, ó, y menos x. A diferença aqui é que aqui é o gradiente, porque ela é diferenciável, e aqui é justamente os vetores que vão pertencer ao subdiferencial da função. Ou seja, aqui ela não precisa ser diferenciável, mas uma propriedade que você ganha. Quando a função f é diferenciável, o subdiferencial dela é só o gradiente. Ou seja, quando ela é diferenciável, o subdiferencial coincide com o gradiente. Agora, quando ela não é diferenciável, o subdiferencial vai estar definido onde o gradiente não existe. E todas essas contas que a gente fez vai continuar valendo para não diferenciável. Por exemplo, se você pegar a função na reta mesmo, f de x igual ao módulo f de x igual ao módulo de x, né? É o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é um v, né? Ela não é diferenciável aqui no zero, ela tem um bico, ela não é diferenciável.
Quando x é positivo, ela é diferenciável. Quando x é positivo, vai ficar f de x igual a x. A derivada, quando x é positivo, aí a função vai ter derivada. Quem é a derivada dela? Como a função vai ficar f de x igual a x, a derivada vai ser 1. Quando o x é negativo, a função vai dar menos 1, menos x. Portanto, a derivada dela vai dar menos 1. Agora, quando o x é zero, a função não é derivável. Mas a gente fazendo essa conta aqui dessa desigualdade, a gente acha todos os v's que satisfazem isso. E quem são todos os v's? Que a gente chama de subdiferencial. O subdiferencial dessa função no ponto x, quando x é zero, é o intervalo menos 1, 1. Ok? Então, isso significa que qualquer ponto que tiver no intervalo menos 1, 1 é um subgradiente, ou seja, algo que generaliza o gradiente da função. Então, usando esse conceito, você repete todas essas contas aqui do método ponto proximal, repete todas essas contas aqui, só que sem precisar supor que a f é diferenciável. Você tira essa hipótese aqui. E aí você faz todas essas contas, só que no lugar do gradiente você vai supor vai colocar um subgradiente. E você consegue provar todas essas contas do mesmo jeito. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente ir para o MATLAB? Foi um pouco rápido, mas é porque realmente é só para dar uma noção. E aqui tem muita coisa por trás ainda, de análise convexa, outras coisas de otimização de condição de otimalidade. Mas é só para dar uma noção para o pessoal conhecer. Porque a gente resolveu um problema de minimização diferenciável antes, e o método proximal serve para resolver um problema não diferenciável. Mas além de resolver um problema não diferenciável, vou pegar aqui esse exemplo. Vamos voltar para esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui é o que a gente tomou na aula passada, que a gente aplicou o método de descida. Né? Agora eu vou fazer o método ponto proximal para esse exemplo aqui, lá no MATLAB. Então vamos voltar para esse exemplo aqui. Eu vou abrir aqui. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela e vou pegar o outro computador aqui. Vocês estão me ouvindo? Veja se vocês estão me ouvindo e se estão vendo a minha tela. Sim, tá ok. Então tá aqui, ó. Tá aqui o MATLAB e eu vou aqui pegar o método ponto proximal. Então, lá do MATLAB, essa primeira parte aqui, que está aqui, essa primeira parte que está aqui, ó, é só fazendo uns plots aqui, figurinhas que vai ter lá no final, quando eu rodar aqui. Está aqui aquela função, x menos 1 ao quadrado, mais y menos x ao quadrado. Então, vamos lá. O método proximal, você lembra que tinha um lambda k, né? Lá, aí aqui eu peguei o lambda k constante igual a 0,1, por exemplo. Peguei ele 0,1 constante, em todas as iteradas ele é 0,1. Então, ele está nas nossas hipóteses. Quais são as hipóteses? É que ele fosse positivo e limitado superiormente. Como eu peguei uma sequência constante, 0,1 está aí, positivo, limitado superiormente. Aqui eu peguei um x0 aleatório. Cadê o x0? Tá aqui o x0 aleatório. Estou mandando ele pegar um x0 aleatório no intervalo menos 5, 5. Na caixa menos 5, 5, que aqui é no R2. E a tolerância, eu estou pedindo que ele tenha uma precisão de 7 casas decimais, né?
está aqui o método ponto proximal. Tem a função lá, ó, que eu chamei de, aquela fk de x, aqui no método eu chamei aqui de fprox, de f proximal. Quem é essa função? É a função objetivo, mais o lambda vezes a norma do x menos o xk ao quadrado. Aí quem é o xk mais 1? É o mínimo disso. Aí aqui eu estou chamando uma função do MATLAB, que calcula esse mínimo aqui. Aqui é uma função do MATLAB que calcula esse mínimo. E o que eu estou chamando aqui de erro é a norma do xk mais 1, ó, esse que eu chamei aqui de x nil é o xk mais 1. Então, a norma do xk mais 1 menos o xk eu chamei de erro. E eu vou pedir que isso daqui aconteça sempre que o erro for maior que a tolerância. Então, o que aqui está dizendo? Sempre que a norma do xk mais 1 menos o xk for maior do que a diferença entre eles, não tiver com uma precisão de 7 casas decimais, ele vai continuar fazendo isso. De tal forma até o xk mais 1 e o xk ter uma precisão de 7 casas decimais iguais. Né? Que lembra que lá no método ponto proximal, quando é que a gente parava? A gente parava quando o xk mais 1 fosse igual ao xk. Né? Como aqui na máquina, essas coisas são números que têm muitas casas decimais, não vai dar igual, né? Então a gente manda ele parar com uma certa tolerância. Então eu mandei ele parar quando o xk mais 1 e o xk tem 7 casas decimais iguais. Aí aqui tem um plot, aqui eu chamei de x ótimo o x quando para, eu chamei de f ótimo a imagem, f objetivo do x ótimo. Aqui está calculando o tempo, ó, tem um tique aqui, então ele está calculando o tempo que demora até o método parar. Aqui o torque. Aqui ele está fazendo o plotando, fazendo a figurinha do limite que ele encontrou. E aqui eu mandei ele dar esse output, né, que é o que ele vai dizer quando eu rodar. Ele vai dizer quem foi o x0 que ele encontrou, ele vai dizer o número de iterações que ele demorou, ele vai dizer o tempo que ele demorou para fazer, ele vai dizer quem é a norma de xk mais ou menos o xk, quanto foi a precisão de casas decimais, e ele vai dizer quem foi o x ótimo e o f ótimo que ele encontrou. Então, vamos lá. Vou rodar aqui o método. Então, tá aqui. Fez umas figurinhas aqui. Então, tá aqui aquela mesma figura lá, que estava da outra vez, né, que é o gráfico da função. Tá aqui o gráfico da função e o ponto limite aqui, né, que é o ponto de mínimo. E aqui, aquela mesma lá do método gradiente que ele zigue-zagueava, lembra? Aqui é o do método ponto proximal, as curvas de nível. Esse ponto em vermelho aqui é o ponto que ele achou o limite, que é o ponto 1, que é a solução do problema. Aqui é o ponto inicial, que ele começou aleatório, e observe o que o método ponto proximal faz. O método do gradiente zigue-zagueava, né, e demorava para achar, o método ponto proximal, na primeira iteração ele já fica, ó, na segunda iteração ele já está muito perto da solução. Vou dar um zoom aqui pertinho da solução. Ó, veja que as outras soluções, ele demora algumas iterações, mas ele demora porque ele demora a chegar perto com a tolerância que eu pedi, mas ó, observe que fora daqui, ó, fora dessa região aqui que está muito perto, olha a precisão que isso aqui está, com 5 casas decimais. Ó, com 5 casas decimais, ó, a quantidade de pontos que tem longe ó, são poucos. A maioria dos pontos está aqui muito perto da solução. Então, apesar do método estar aqui, ó, ele começou no ponto 3 alguma coisa, 4 alguma coisa. Ele demorou 13 iterações e 0,3 segundos e achou o xk mais 1 e o xk com uma precisão de 8 casas decimais. Achou o ponto limite 1. E veja que o f ótimo dele, ele achou 16 casas decimais de precisão. Então, realmente está aqui muito perto de zero. Esse número aqui significa 4,0367 vezes 10 elevado a menos 16. Isso é muito perto de zero. Né? Tem 16 zeros, 0,0016 zeros. Até apareceu o número 4 aqui, que não, diferente de zero. E o ótimo aqui é o zero. Então, observe que ele converge aqui bem rápido, né? Fazer um outro aqui com outro ponto aleatório. Está aqui, ó, o ponto aleatório que ele pegou, que foi o ponto menos 3,74,1. De novo, ó, ele na primeira iterada já, ó, ele já está lá bem pertinho da solução. Ele demorou 11 iteradas, mas é porque ele vai ficando muito próximo da solução. Mas aí, já na primeira, o método gradiente fazia uma coisa assim, né? Ele vinha para cá, depois vinha para cá, e ia zigue-zagueando. Nesse caso aqui, ele demorou 11 iterações, 0,03 segundos, né?
Agora eu vou fazer lá naquela outra função, que era aquela função de Rosenbrock, aquela função que tinha um vale e tudo mais, que é essa daqui, que é aquela função, ó, x menos 1 ao quadrado mais 100 vezes x ao quadrado menos y, tudo isso ao quadrado, né? Então, aqui tá a mesma coisa, método ponto proximal, tá, o ponto x era aleatório, lambda aqui 0,1, 10 a menos 7 de precisão, tá aqui a mesma coisa, ó, a f objetivo mais lambda normal ao quadrado, tudo aqui. E a função aqui, ó, a função de Rosenbrock. Ele vai dar a mesma coisa aqui. Então, eu vou rodar aqui o método. Está aqui a função de Rosenbrock. O método gradiente, lembra que ficava muito azulzinho aqui no vale, e ficava tudo azul de tanta iterada que tinha. Às vezes dava mais de 1000 iterações ao vez. O método proximal convergiu bem mais rápido. Ele começou nesse ponto inicial aqui, já na primeira iterada ele já foi lá para bem pertinho da solução. Só fez 16 iterações e em 0,03 segundos, né? Bem rápido. Vou rodar aqui de novo. Aqui já pegou o ponto menos 2,0, 17 iteradas, 0,04 segundos. De novo, ó, poucas iteradas. Na primeira iterada, ele já vai aqui para perto da solução, né? Então, e aí o que eu fiz? Eu fiz um outro documento aqui para cada uma dessas funções. Eu fiz o método gradiente e o método ponto proximal juntos. Então, eu vou rodar aqui os dois juntos. Então, tá aqui, ó. A figurinha aqui, essa figura aqui, ela mostra o método gradiente em azul e os pontinhos verdes é o método ponto proximal. Então, o que eu fiz? Eu mandei os dois métodos, vou botar grande, eu mandei os dois métodos começarem do mesmo ponto. Então, os dois métodos começaram aqui, nesse ponto aleatório aqui. Mandei ele pegar um ponto aleatório, os dois métodos começaram no mesmo ponto. Então, o gradiente fez isso aqui, ó. Até chegar aqui. O método ponto proximal daqui já pulou para cá. Aí o método ponto proximal daqui já pulou para cá, ó. Enquanto o gradiente ainda fez essas iteradas aqui. Então, em verde é o método ponto proximal, em azul o método gradiente, aplicado para a mesma função e aplicado partindo do mesmo ponto inicial. Veja que o método ponto proximal é bem mais rápido, né? Então, além do método ponto proximal ser um ponto... Aqui, ó, ele não vai zigue-zagueando o método ponto proximal, ele vai direto, né? Então, ele é bem mais... Você pensa, você não dá nada por ele, assim, você pensa, pô, você vai, ao invés de minimizar F, você vai fazer um F mais uma outra coisa, você vai minimizar essa outra coisa. Você vai trocar um problema por infinitos problemas. Mas, realmente, ó, são problemas bem mais simples, bem mais comportados, que faz o método convergir bem mais rápido, né? E aqui, vamos ver as comparações, ó. Todo mundo começou desse ponto aqui, 4.5, 4.6, os dois começaram. Só que o método gradiente demorou 50 iterações, o método ponto proximal 13. Quase 5 vezes menos. Em termos de tempo, o gradiente 0,05 segundos, o método ponto proximal 0,02, quase a metade do tempo, né? E em termos de limite, eles acham o mesmo limite, só que o ótimo aqui do gradiente, ele achou com 11 casas de precisão, o método ponto proximal achou com 16 casas de precisão. Então, o método ponto proximal é mais rápido em iteradas, é mais rápido em tempo, e acha uma solução mais aproximada, né, do que o método gradiente. Vou rodar aqui de novo, para outro ponto aqui, ó. Agora o ponto foi o menos 3.4, 4.7. Olha o que aconteceu com o método gradiente aqui, ó. O método gradiente zigue-zagueou, ó, bastante, e o método ponto proximal já veio para cá, aqui direto. O ponto inicial já veio para cá direto, né? Então, aqui o gradiente demorou 43 iterações, o método ponto proximal 12. Gradiente 0,03 segundos, o proximal 0,02 segundos, né? E, de novo, o gradiente com 11 casas de precisão, proximal com 16 casas de precisão. Vamos para a função de Rosenbrock, que é o mesmo método que a função de Rosenbrock. Deixa eu só dizer qual foi o T que eu peguei no método gradiente. Ó, o TK que eu peguei aqui no método gradiente foi o TK fixo igual a 0,3. Vamos pegar o melhor TK possível, que é o TK da minimização dimensional, esse TK aqui. Eu vou rodar com o melhor TK para o método gradiente, é o melhor TK possível. Vou rodar de novo. Tá aí, ó. O método gradiente vai zigue-zaguear, ó.
mas o método proximal na primeira iterada já ficou mais perto. Isso aqui é o melhor TK possível. Como é o melhor TK possível, aqui, ó, observe que o método gradiente já ganhou em número de iterados. Ó. O método gradiente demorou 6 iterados, o método proximal 11. Mas em tempo, ó, o método proximal ainda é melhor. 0,02 contra 0,09. E o método proximal também ganha em precisão. 12 casas decimais, 15 casas decimais. Vamos rodar de novo aqui. Aí, ó, o método gradiente está zigue-zagueando. E o método proximal vai mais perto. Só que eu acho que... Deixa eu ver se está justo aqui. Deixa eu ver se o método... Ah, tá injusto aqui. Ó, deixa eu comparar. Aqui está injusto. Ó, porque o erro do gradiente está 5 casas decimais. Então, eu estou mandando o gradiente parar quando tem 5 casas decimais de precisão. Eu estou mandando o método proximal parar com 7 casas decimais. Deixa eu colocar o método proximal com 5 também, para ficar uma comparação justa. Agora está os dois com 5. Então, eu vou rodar agora. Então, tá aí. Ó. Zigue-zagueou do mesmo jeito, o método proximal veio mais rápido. Aqui, na primeira iterada, ficou mais perto. E os dois convergiram com 9 iterados, a mesma quantidade de iteradas. Só que, e aqui o método gradiente foi um pouquinho mais rápido. Ó. E mais ou menos a mesma precisão. Então, nesse caso aqui, tiver mais ou menos o mesmo comportamento. Pode ser... Vamos lá. De novo aqui, ó. Olha, ó. Dependendo do ponto inicial que você pega, o que acontece com o método gradiente? O método gradiente pode ficar, ó, dependendo do ponto inicial, ó, aqui demorou 28, proximal 10. O método proximal é mais estável, ele sempre fica nessa média aí de 8, 9, 10 iterações. O método gradiente, ele, dependendo do ponto, ele pode zigue-zaguear muito. Ó. Vou pegar outro ponto aqui, ó. Peguei outro ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, continua zigue-zagueando, ó. Mas aqui agora, método gradiente 15 iterações. Então, veja que o método gradiente, ele, dependendo de onde ele começa, ele pode ser demorar muito ou não. Mas o método proximal não. Como na primeira iterada ele já cai lá perto da solução, ele não depende muito do ponto inicial, do desempenho dele, diferente do método gradiente. O método gradiente converge para qualquer ponto inicial, mas dependendo do ponto que você pega, ele pode demorar um pouquinho mais. Né? E aqui agora vamos para a função de Rosenberg. Deixa eu ver se está justa a comparação. Né? O erro está aqui menos 7. Vou botar menos 5. Os dois, porque aqui está menos 5. Né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, no Rosenberg, vou pegar o melhor T possível. Né? Eu não fiz aqui, deixa eu fazer aqui nesse outro, naquela função que a gente estava quadrática ainda, deixa eu fazer só uma vez o TK armijo, né? No gradiente. Então, o TK armijo aqui, ó, armijo também perde, porque armijo zigue-zagueia mais. Né? Então, tá aqui. Método proximal. De novo, 10 iteradas, com armijo aqui já deu 46 iteradas no método gradiente. Então, realmente, método proximal. Isso numa função diferenciável. Aqui é uma função, ela não convexa, ela está fora das nossas hipóteses que a gente colocou né, lá no início. Mas o método proximal, ele funciona para funções que também são não convexas, e aí é coisas mais atuais. Não tá provado isso na nossa aula, mas já tem papers provando isso para outras funções, localmente Lipschitz, por exemplo. Eu vou rodar aqui para a função de Rosenberg, o que vai acontecer. Peguei o TK do método gradiente, o melhor possível, que é a busca unidimensional exata. Então, ó, tá aqui. Em azul é o gradiente, em verdinho é o proximal. Ó. Veja que o azul do gradiente, de novo, ele começa aqui nesse ponto, ó, e aí ele roda o vale quase todo para chegar no limite. O método proximal, ele já, de verdinho aqui, ó, ele só fica aqui pertinho da solução. Aí, ó. Aqui em azul são as iteradas do método gradiente, em verde, do método proximal, né? O que aconteceu aqui com os números? Ó. O método gradiente demorou 1.600 e poucas iterações, proximal 12. O método gradiente demorou 2,07 segundos, o método proximal 0,02 segundos. Quanto mais complicada a função, pior o desempenho do gradiente e o método proximal não piora tanto. Continuou com 12 casas de precisão aqui, ó, o método gradiente com 10, então ele ganha em tudo, sabe? Vou dar de novo aqui, outro ponto. Isso aqui com o melhor TK para o método gradiente, o melhor TK possível.
Se você, ó, quase 2.500 iterações, método proximal 12. Você pegar o TK do método gradiente TK Armijo aqui, aí é que vai demorar mesmo. Pegar o TK o Armijo. Para esse ponto inicial aqui, até que o Armijo foi rápido, demorou 600 e poucas iterações. Ó, tem tanta interação do método gradiente que você não consegue ver a do método proximal, que ela fica por cima. Porque a do método proximal tem pouca. Aí está aqui, ó, preta, o método proximal já vem para perto da solução bem rápido. Aqui, ó, 600 e poucas iterações, método proximal 12, 0,06 segundos, 0,02 segundos, ganha muito em tempo. Então é isso. Método proximal e o método gradiente. Deixa eu voltar aqui para... Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Eu não estava vendo o chat, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Essa foi mais ou menos a introdução do que é esses métodos. São os métodos mais clássicos que existem, mais básicos. Isso que eu fiz está provado há muito tempo. Então, assim, muitas décadas atrás, são os primeiros resultados. Obviamente, em termos de pesquisa, está muito mais avançado, tem muito mais coisa feita. E eu fiz só o básico aqui para vocês verem mais ou menos o que a gente faz em otimização. Essa é uma linha de pesquisa em otimização que é estudar convergência de método. Tem outra linha que é mais teórica, que é só provar propriedades que alguém vai usar para usar nesses métodos, né? Tem várias linhas aí, mas uma dessas linhas é uma linha que eu, em particular, trabalho, que é essa, de mostrar a convergência de método, né? E é uma coisa que eu acho bem interessante, que dá para fazer experimento numérico, que dá para ter aplicações reais, tudo mais. Então é mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode ficar à vontade. Oi, João. Ô, Oi, Lucas. Lucas. Quando tu usa lá no MATLAB a fmin search, é porque tu tá com um problema irrestrito, não é isso? Isso. Uhum. Geralmente, quando é problema restrito, se for usar um pacote MATLAB, seria fmin.com, não é isso? Ou estou errado? Isso. Pode usar o fmin.com se for Restrito. quadrático. Se for quadrático, se for quadrático o problema, tu usa o quadprog, que é melhor do que o fmin.com, certo? O fmin.com é para problemas com Restrições. restrições gerais, assim, bem geral. Linear Quando o e problema é não linear. quadrático, pode usar o quadprog. Quando o problema é real, tem um outro pacote. Aí tem vários pacotes, mas o fmin.com resolve qualquer um deles. Sim. E o fmin search faz o irrestrito. E tem esses pacotes também, tem um pacote chamado Menopt, que faz esses problemas em variedades riemannianas. E quem viu a palestra do Xavier no verão agora, o Xavier falou um pouco sobre justamente esse método que eu estou falando aqui de descida do gradiente, que ele chamou lá de método Cauchy, que também é conhecido como método Cauchy. Ele falou justamente isso em variedades. E já tem pacote também com o MATLAB que resolve esses problemas em variedades. E quem assistiu a palestra do Edenilson, a gente fez justamente um método ponto proximal lá, um tipo de método ponto proximal para uma classe específica de função não convexa em variedades. E ele fez experimento numérico lá usando MATLAB. Isso tem muitas aplicações. Agora mesmo eu estou com um aluno de doutorado na computação que vai fazer aplicações desses métodos para trabalhar com melhoramento de imagem. Por exemplo, você tem imagem médica, né? Você tem um exame e aí desse exame sai uma imagem, por exemplo, uma tomografia. Essas tomografias computadorizadas que tem, sai uma imagem, dependendo de algumas interferências, essa imagem pode sair borrada e a gente aplica métodos, que pode ser método desse tipo ponto proximal em variedades riemannianas, para você prever como que a imagem deveria ser, mesmo ela tendo sido borrada e você não sabendo como é a imagem original, mas através do comportamento dos pixels vizinhos aos pixels defeituosos,
você aplica um método que prevê como é que a imagem deveria ficar, e aí você aplica esse filtro e ele melhora a imagem. Estou com um aluno de doutorado que vai trabalhar com isso, por exemplo. Então, você tem muitas aplicações práticas desses métodos. Nessa parte eu já vi alguns trabalhos sobre isso, reconstrução de imagem, né? Só não com o proximal. Assim, é porque também eu mexi com o proximal e eu tentei uma vez implementar ele para multi-objetivo, usando aqueles algoritmos genéricos, né? Que eles têm as opções. Mas eu tive muita dificuldade, porque meu algoritmo toda vez dava pau, não rodava, alguma coisa dava errado. No método proximal, você tem que fazer, para implementar ele no MATLAB, você tem que fazer algum tipo de escalarização, né? Então, você compõe a função, pega a função vetorial, compõe com a função escalarização, e aí vira um problema escalar e implementa como eu implementei aqui. Aí o plot também vai mudar um pouco, porque as soluções são vetoriais, o Pareto Front, mas dá para, quando você faz tem um paper do Yusen, o Yusen, o Benay e o Bonel, que ele faz uma caracterização por caso convexo. O caso não convexo, você tem só uma inclusão, mas no caso convexo, você tem igualdade. Você resolver um problema vetorial, as soluções dele são a mesma solução de um certo problema escalarizado. E aí vira o método proximal clássico. Então, em geral, eu tenho um trabalho tenho 2 trabalhos publicados que eu faço multi-objetivo, proximal multi-objetivo, e eu faço implementação computacional. E nesses trabalhos eu fiz assim com um cara lá de Manaus, o Sandro, a gente faz assim, a gente escalariza a função e depois de escalarizar resolve o problema escalar e aí depois volta a solução para o vetorial. Porque quando eu fiz, eu tentei fazer logo direto, assim, porque o método, ele vai, usando o algoritmo genérico, ele vai te gerar uma curva de soluções, né? Essa curva foi de Pareto. Aí o problema era, depois da primeira iterada, ele gera uma curva de soluções. Mas aí, quando vai para a segunda iterada, como é que eu escolho o melhor ponto para que ele gere uma outra curva de soluções? Esse era o problema que eu estava tendo. E na hora que ia para a segunda iterada, o algoritmo já dava pau porque ele gerava uma matriz de pontos. E, na verdade, eu tinha que ter só um ponto para ir para o passo seguinte, né? Isso, para ele rodar novamente e testar o critério de parada. E eu não conseguia contornar isso de qual seria o melhor ponto dentro da minha matriz que eu escolheria para ele avaliar o teste de parada. Se não tiver nas condições, ele rodar com aquele melhor ponto e fazer esse critério toda vez. Esse era o problema que eu não estava conseguindo. Como é que eu colocava isso no MATLAB? E outra situação também que eu tentei foi na esfera. Mas a esfera eu tenho um problema também da região, né? A região onde a função deixa de ser convexa, a função de distância, então eu perco muita coisa. E às vezes o algoritmo ele dava uns bugs lá que eu ficava, como é que eu contorno isso? Aí eu acabei, em algumas situações ele ia realmente para a solução que era desejada, mas em outras ele dava uma coisa que era inesperada. E eu acabei fugindo muito dessas situações. Eu nunca implementei na esfera, eu nunca fiz implementação na esfera. Não, era isso, só valeu. fazer mesmo. Valeu, Lucas, obrigado aí. Bom, mais alguém tem algum comentário? Senão eu vou só parar a gravação aqui. O italiano? Sim, João, a minha dúvida é se existe algum, já viu, se tu conhece algum caso onde o ponto proximal tem desvantagem em relação ao método gradiente. Eu fiquei curioso, Vitaliano, quando tipo uma a função de grande posse, sei lá, uma coisa assim bem, não na sei, verdade, quanto maior a dimensão, mais vantagem o método proximal tem, sabe? vai ter, né? Agora sim, o que o método proximal tem em relação ao método gradiente é quando as funções são bem simples, funções diferenciáveis bem suaves, e você tem pontos, a busca que você faz, por exemplo, essas buscas que eu fiz ali, que é a busca unidimensional, passo constante, e a busca de armijo, elas são as buscas mais clássicas, mas elas não são as mais eficientes. Então, por exemplo, se você equipar o método gradiente com buscas mais eficientes, e você tem funções que não são muito complicadas ali, aí ele ganha. Ele ganha. Tem buscas mais eficientes, dependendo do ponto inicial.
Eu tava pensando aqui, porque, tipo, o método ponto proximal, ele é bem parecido com o método do gradiente com regularização cúbica, quadrática. Na Uhum. verdade, se você usar a aproximação de ordem um no lugar da função f, lá no método do ponto proximal, vai dar o método do gradiente com regularização. É, E, tipo, se pegasse esse lambdazinho, acho que é lambda, né, que tu usou ali isso, isso, como sendo a constante de Lipschitz, se caso a pessoa tendo conhecimento antes, isso. o método gradiente sempre vai ter provocar um decréscimo na função, toda vez que itera. Nesse Uhum. caso, eu fiquei curioso se talvez não poderia ter vantagem, eu não sei. É, é, Talvez, pode porque ser. a função tem gradiente Lipschitz, né? Talvez o fato Uhum. de ser Lipschitz Mas tem, pode. esse caso eu nunca fiz um teste para saber, mas eu sei assim que com buscas, tem outras buscas que deixa para Uhum. funções Dependendo da mais busca, né? simples. É. Agora, assim, quando a função é bem complicada ou o ponto inicial é muito longe, ele realmente é bem eficiente, o método ponto proximal, né? Agora, a diferença do método a desvantagem do método ponto proximal é essa. É que em cada iterado tem que resolver um problema novo, né, de minimização, enquanto o gradiente não, você. Talvez possa ocupar mais memória ou não, né? Pensando Isso, aí, isso. o Mas próximo. assim, quando você vai para problema de dimensão muito alta, pode ser que esses subproblemas demorem. Então, pode ser que, por exemplo, se o método ponto proximal, essas minimizações são mais complicadas de resolver, mas o gradiente da função é tranquilo de avaliar, talvez o método ponto proximal demore mais tempo. Talvez em iterada não, porque ele é feito para Que ele já corrigir desce. rápido em iterada. O primeiro salto dele já é um salto grande. Ele é feito para em número de iterados ele ser bom. Agora, talvez em tempo, dependendo É, das funções da dimensão, ele pode perder aí, porque esses problemas podem demorar um certo tempo para resolver. beleza. Mas ele é um método bom, Vitalino, você que trabalha com Newton, por exemplo, ele é um método bom. Eu tenho um trabalho com o Gilson em andamento aí, que a gente faz um método tipo Newton gradiente, Newton proximal, né? Proximal Newton. Ele é um método bom para você fazer uma primeira fase, né? Porque o método de Newton você tem que estar numa região ali da solução. Então você aplica o método gradiente, chega numa região e depois pode ir com o Newton, que é muito rápido, né? Você É, pode. Você tem uns métodos que a gente faz uns proximal Newton que a gente junta os dois, assim, sabe? O Newton, por exemplo, é só para a função que é duas vezes diferenciável, então às vezes a gente pode, nessas funções, a gente junta os métodos, que chama de proximal Newton, proximal gradiente, tem uns métodos que faz as duas coisas, junta as duas coisas. E legal. separa. Por exemplo, você pode ter uma função que ela é não diferenciável, mas você consegue quebrar ela em duas funções, uma que é diferenciável e outra que não é. E aí você aplica Uhum. uma espécie de proximal na parte não diferenciável e um gradiente ou um Newton na parte que é diferenciável. E aí você consegue juntar os dois métodos e fazer uma coisa mais eficiente. Mas é um método bem teórico. Beleza. Valeu, Itália. Mais alguém? Bom, eu vou parar aqui a gravação, finalizar aqui.